Joseph Haydn, nosso mentor espiritual, mentor do nosso trabalho. Vamos ouvindo essa música maravilhosa. Quem quiser colocar um copinho com água aí enquanto ouve o nosso programa, para que ele possa irradiar vibrações de luz, de cura, de equilíbrio, de saúde, de muita paz interior, vibrações de muito amor. E assim vamos começar o nosso programa. Estou aqui, sou Deus Mantovani, estamos na vibe mundial, na madrugada astral, trazendo um pouquinho dessa energia maravilhosa aí para vocês. Então, vamos lá, vamos começar hoje o nosso programa falando sobre um tema que todo mundo já sabe, já conhece, mas que se a gente não ficar batendo na mesma teclinha, a gente acha mais difícil mudar o padrão vibratório, né? E como o Sistema Deus e Luz traz, né, tem como objetivo trazer essa consciência ampliada para algumas questões, a gente vai tornar a falar sobre um tema que é muito, muito, muito do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, que é a vibração do apego. Ai, falar de apego. Mas eu não estou aqui para falar só do apego em si, mas o que o apego faz impedindo a nossa evolução, gente. Então, eu comecei esse ano a dar uma série de palestras, porque eu vi o mapa, né, do Ano Novo Astrológico, que pedia, né, esse olhar para si, esse autocuidado, esse tratamento, você mudar o seu padrão vibratório para que auxilie, né, como um todo, a sociedade, o planeta, a passar dessa dimensão pesada que a gente está para uma próxima dimensão, né? A gente fala em transição planetária, a gente fala em mudança vibratória de todo mundo, mas como é que a gente né, atinge uma coisa dessa se cada um continua vibrando e fazendo o que faz? Não muda nada, não melhora nada, porque a gente está numa zona de conforto, né? A gente está no conhecido, a gente está sentadinho lá no quentinho, não quer levantar de lá para enfrentar a vida, enfrentar o mundo, enfrentar as mudanças. Só que a nossa evolução é compulsória. A gente vai ter que mudar, a gente querendo ou não. Então, a gente precisa primeiro tomar consciência de que nós estamos num processo de mudança, que as coisas estão mudando. Não é possível que você não enxergue que o mundo está mudando, né? E não estou falando de política, não estou falando só da economia, não estou falando do pequeno, né? Ah, mudou o tempo, mudou... Gente, não é sobre isso. A gente está falando de uma mudança muito mais ampliada, uma visão muito mais ampliada, que é a mudança do nosso nível de consciência. E a gente tem que trabalhar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, esse apego, porque senão a gente não vai conseguir evoluir. Bom, né, a gente precisa entender que, primeiro, essa questão do apego está ligado muito no nosso último estado do nível neurológico que a gente tem, o 6º nível. Quem colocou isso, né? O Dr. Robert Dills, quem trabalha com PNL estuda bastante isso, né? Colocou vários estágios neurológicos de como a nossa mente funciona. E esse 6º nível está relacionado com o propósito de vida, missão de vida, o propósito maior, né, dessa conexão nossa com algo muito além da gente, algo muito maior que está ligado a essa espiritualidade, com o sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? E quando a gente fala, nossa, mas o apego, a gente está muito acostumada a ouvir falar de apego material, né? Ah, eu sou apegado às minhas joias, sou apegado a dinheiro, sou apegado ao meu carro novo, né? As coisas que eu tenho, eu sou possessivo, nossa, eu sou, né, um muquirana, porque eu não dou dinheiro para ninguém, não empresto, não quero gastar. Então, esse tipo de apego que a gente está acostumado a falar. Mas apego pode ser de muitas formas, ele se expressa de muitas formas. A gente pode ter esse apego material, sim, né? Apego a bens, apego às situações confortáveis da nossa casa, do nosso dia a dia. Apego ao dinheiro, porque não? Tem muita gente que é apegada ao dinheiro. Ao salário que recebe, então não quer mudar de emprego, porque eu tenho um bom salário aqui, eu fico aqui. Mesmo detestando, mesmo odiando, mesmo querendo, né, não fazendo mais sentido. Apego às pessoas que estão à nossa volta. Apego, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. Mas
principalmente apego a ideias, a valores que a gente tem, né? E que afeta não só a parte material, vai afetar a gente no material, mas vai pegar a gente no emocional. Imagina esse apego emocional, que vira até dependência emocional. Eu vou falar sobre isso. Apego emocional. Apego psíquico, apego a ideias, a tipo mental de como elaborar as situações e as coisas. Apego a valores, apego a conhecimento, apego até espiritual a algumas situações ou referências, e que depois a gente fala, nossa, eu preciso desapegar disso para poder dar um passo a mais. Ninguém sobe uma escada mantendo o pezinho lá preso no degrau de baixo. A gente precisa soltar daqui para poder dar o próximo passo e ir subindo a nossa escadinha. E isso é muito importante, gente. A gente precisa ter essa noção e ter essa condição de treinar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia para atingir. Então, quando a gente fala de evolução, nós estamos falando sobre isso. A evolução é compulsória, nós temos que evoluir. O planeta está mudando, a natureza está fazendo a parte dela. Vamos mexer em tudo, nada será como antes. E se a gente ampliar nossa mente, né? A gente vai lembrar de que a gente veio aqui, era tudo homem das cavernas, e olha como estamos hoje, com IA trabalhando, a inteligência artificial, e a gente passou por um processo. A gente fez um caminho. Se a gente quisesse ficar apegado lá à nossa caverninha, à nossa pedrinha, o nosso foguinho, a gente não tinha chegado aqui. E assim a gente veio evoluindo, né? As civilizações vieram, as descobertas vieram. Mas por que isso acontece? Porque alguém tem uma grande ideia, se conecta, aceita ideias diferentes, tem essa curiosidade de fazer algo novo, se lança, tem coragem de se lançar no desconhecido. Imagina aqueles primeiros navegantes que pegaram a caravela lá e resolveram atravessar um oceano desconhecido sem saber o que ia ter do outro lado. As descobertas nem teriam sido feitas na humanidade se não tivesse esse se lançar no novo, né? Se não tivesse esse desapego pelo passado, pelas coisas que a gente tem. Então, nem pela própria vida antiga. Não, vamos lá, a gente sobe na caravela e vamos desbravar o que tem lá do outro lado do oceano. Sem saber onde ia chegar, sem saber se é que ia chegar em algum lugar, né? E a gente tem que pensar que agora nós estamos num checkmate da natureza outra vez para a gente se lançar nesse mundo desconhecido, nessa dimensão desconhecida, né? No que vai vir aí pela frente. Todo mundo com medo, lógico, e a gente não sabe, né? Tem um desconhecimento do que vai vir e a gente fica realmente apegado. Então, uma coisa é o medo do se lançar, outra coisa é o apego. Então, vamos entender que a gente pode ter apego, né? Ai, puxa vida, então eu preciso largar tudo por aí, me lançar e perder o que eu tenho. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente tem que observar que no nosso dia a dia, muitas coisas que a gente tá considerando, né, como uma situação de equilíbrio, de segurança, muitas vezes não é bem assim. A gente pode estar apegado quando a gente não cresce, não dá o próximo passo. Então, uma coisa é ter segurança, outra coisa é impedir crescimento porque eu não quero largar o velho para me lançar no novo. Então, a primeira coisa a observar é isso. Será que eu estou realmente sentado com o traseiro na cadeira e não quero levantar para viver o que a vida está impulsionando a gente de conhecer, de mudar, de fazer? Dessas diferenças que estão acontecendo, será que eu estou apegado àquelas ideias, a memórias, e não aceito o novo, não aceito nada que vem de uma outra pessoa, não aceito nada de sugestão de coisas que podem me levar a um conhecimento maior, né? Ampliação da minha consciência, e por que não, de mudança da minha opinião? Porque se eu tenho um conhecimento, eu tenho uma determinada opinião sobre uma coisa. A hora que eu vou ampliando essa consciência, aprendo que outras experiências acontecem, que existe um outro olhar e que pode fazer também parte de um grande conhecimento maior, eu poder mudar de lado dentro da minha opinião, através da obtenção de conhecimentos e inovações de formas do fazer, de formas do pensar, de formas de julgar. Como é que eu vou manter um julgamento se agora eu sei que
outras coisas podem ser levadas em conta também. Então, é um crescimento pessoal, a gente evolui. Se você parar para pensar, né, há 20 anos atrás você era uma pessoa, hoje você é outra. E se você não mudou, algo está acontecendo, você não está evoluindo, não está crescendo, não está ampliando a consciência, não está se tornando uma pessoa maior. Então, quando a gente fala que o apego está ligado ao 6º nível dessa evolução, desse nível neurológico, a gente tem que pensar nisso, né? Porque nós temos que crescer. A gente vem para essa vida aqui, mergulha nessa encarnação, né? Vamos assim dizer, para que a gente, né? Eu pergunto para os alunos, por que você vive, né? Você mergulha aqui, encarna para quê? Para ser feliz. Gente, não. Não é para isso que a gente encarna. Nós não estamos no paraíso. Deus não está proporcionando felicidade para a gente. Não é esse o objetivo da vida que a gente tem. Da encarnação que a gente encarou e topou mergulhar aqui nesse mundinho para a gente evoluir. A gente vem, né? O objetivo da nossa vida não é a felicidade. Nesse plano de consciência que a gente tem, não é. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Já ouviram falar isso? Nós viemos aqui para provar e expiar o que a gente tomou consciência de coisas que a gente não foi tão legal em vidas passadas ou em atitudes que a gente tem, ou sofrimento que a gente ainda carrega, que a gente precisa se libertar de tudo isso, ampliar nossa visão de mundo, de vida e se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente entra aqui para passar por experiências, vivências, aprendizados, para quando a gente despedir, for para uma outra dimensão, a gente se tornar, né, ir como uma outra pessoa, uma pessoa melhor. Então, como é que a gente regula isso? No nosso dia a dia, vendo, né, no passar dos anos, nos dias né, se a gente melhorou. E como é que a gente vai saber isso, né? Então, eu trouxe aqui umas dicas, né, de como a gente observar se a gente está apegado e como a gente pode fazer isso para melhorar o nosso dia a dia, né? Como é que eu vou desapegar? Isso na prática, né? Não fica só na teoria. Você tem que se desapegar. Tá bom, mas não é fácil. E como que eu vou fazer para ter esse desapego no meu dia a dia? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente observar. Primeiro, né? A gente pode tentar fazer alguma coisa, estar aberto. A primeira coisa, estar aberto para o novo entrar. Se eu não estiver aberto, eu vou continuar naquele estágio e não vou aceitar nada que vem de fora. Então, primeira coisa, eu preciso trabalhar em mim essa abertura. Me abrir para quê? Receber informações novas, aprender coisas, através de quê? Fazer curso, sem parar. Fazer curso é um caminho também, né? De aprender coisas novas. Mas se eu tiver fechado aquilo, vai entrar por aqui e sair por aqui, né? Não vou ter essa absorção do novo em mim. Então, está aberto mesmo. Nossa, às vezes vai sair com uma pessoa nova, vai conhecer uma pessoa nova, vai ouvir uma opinião diferente. Você pode fazer uma viagem, estar num ambiente diferente, um país novo, uma língua nova, uma cultura nova. Por que não? Olha como eles fazem aqui, tão diferente lá, né? Como a gente faz em casa, faz no Brasil. Às vezes, numa família diferente, você vai ver os hábitos que a pessoa tem. Fala, nossa, como essa pessoa faz isso diferente. Assim como uma receita, né? A gente faz isso na cozinha. Fala, olha, eu preparo o frango desse jeito, mas a outra prepara de uma forma que eu nunca tinha preparado. Aceita, entende, estuda, vai lá, vê como faz. Prova aquele gosto, vê se você gosta. É com tudo na vida, né? Não é só com a receita do dia a dia, isso é um exemplo. Mas a gente tem que fazer isso com o nosso comportamento, com aquilo que a gente pensa, sente. Por que não estar aberto para aprender uma receita de vida nova? Uma receita do modo de fazer novo determinados comportamentos, né? Determinadas situações. Porque se eu não me abrir para receber o novo, né, ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir a opinião dele, ouvir a forma de raciocinar dele, ouvir um conhecimento que ele tem e eu ainda não adquiri, ouvir um processo de um caminho, de uma forma de fazer que eu ainda não experimentei. Gente, e a gente fala, ai, que preguiça, né? Então tem a nossa procrastinação em relação a isso, tem a nossa resistência em relação a isso, tem
um apego exacerbado em relação a essa mudança. Então, vamos entender qual é o ganho eu ficar estagnado? Qual é o ganho eu não querer me melhorar? Qual é o ganho? O que eu ganho com isso? Né? Um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de segurança, mas eu estou perdendo tantas boas oportunidades que vão fazer eu poder evoluir, crescer. Por que não um novo emprego? Vai aumentar o meu salário, vai aumentar as minhas expectativas em relação à minha profissão. Eu vou poder abrir novos campos de trabalho no futuro. Olha, esse curso vai me gerar tantas outras oportunidades. Por que não? Então, vamos começar a trabalhar isso, né? O abrir-se para o novo. Depois, um segundo item que é sempre eu conseguir reavaliar ideias e comportamentos. Será que esse jeito que eu faço é o melhor? Será que esse jeito que eu faço é o mais apropriado? Será que já não existem formas novas de fazer mais que gastam menos tempo, gastam menos energia, geram maiores resultados, que me tragam oportunidades melhores? Será que eu reavalio? Será que eu estou pensando de uma forma que já está ficando para trás? Vamos conversar com jovens, vamos conversar com pessoas que já vivem no padrão da nova geração, que já vêm com outros valores, já foram treinados de outra forma. Gente, a gente não pode ter preconceito com o jovem. Ele não sabe nada, eu que estou mais velha, eu sei o que ele não sabe, porque ele não tem experiência. Mas, às vezes, um olhar novo do mundo. Eu aprendo muito com meus filhos. Eu ouço muito o que eles têm a dizer. E agora netos também, né? Porque me trazem uma forma diferente de encarar a vida, encarar o mundo. Antigamente, o nosso sonho era juntar dinheiro, se matar, de ter um trabalho, né, fixo, para um dia você poder ter a sua casa própria. Hoje em dia, a molecada não quer ter nem comprar casa, nem comprar carro. Minha filha, quando fez 18 anos, e o pai ia dar um carro. Não, vou poluir o mundo, eu ando de Uber, é muito melhor. Não precisa pagar imposto, não precisa pagar, né, gasolina, não precisa pagar nada. A gente anda para lá e para cá de Uber, tem mais liberdade. Para que eu vou colocar, né, o meu dinheiro numa casa fixa? Hoje em dia, não, eu não sei se eu vou estar morando aqui, se eu vou estar morando em outro país, se eu vou, através do meu trabalho, né, ficar anos fora, trabalhando fora, ou então circulando por muitos países. Olha como a visão mudou, né? Aquilo que a gente pensa de construção de segurança mudou também. E a gente tem que estar aberto para as mudanças que estão acontecendo. E não é no pequeno, é no grande, né? Então, será que eu aceitaria isso? Nossa, apareceram outras formas de se construir família, de se construir relacionamentos. Qual é o meu posicionamento sobre isso? Como é que eu me encaixo nessa mudança toda da sociedade? Como é que o mercado de trabalho, que já mudou tanto, agora com a IA, né? Profissões novas aparecendo, as antigas vão ser eliminadas com o passar do tempo e a turma apavorado, né? O mercado de trabalho. Como é que vai ser isso daqui para frente? Como é que eu vou me adaptar? Se eu não conseguir me abrir para o novo entrar, ficar apegado ao sistema velho, né? Se eu ainda quero manter a minha maquininha de escrever antiga, vamos catar milho lá para fazer, hoje com o digital, hoje com os celulares, hoje, né, a turma passando tudo, até mentalmente, daqui a pouco, os quantum de energia, as informações, aquilo, se eu ficar presa àquela máquina velha, aquele meu DVD antigo, né, o meu gravador de fita cassete, gente, é a mesma coisa. E a gente tem que fazer isso num modo onde a gente processa, como o nosso cérebro ainda processa as informações. Será que eu estou ficando obsoleto, né? Daqui a pouco as gerações vão ficando obsoletas, a gente vai envelhecendo, que é um fator natural da vida. Mas agora vive mais de 100 anos. Tudo bem, mas você vai sendo construído no século passado. Passou um século aí. E se você manteve a sua mente, né, o seu coração, a forma de você aceitar tudo isso ainda lá no passado, você não está evoluindo, né? É só a sua idade cronológica. Então, tem aqui outra dica, né? Além de se aceitar o novo, entender as diferenças, a gente conseguir encerrar esses ciclos do passado, sem dor, sem sofrimento, a gente trabalhando coisas novas todo dia. Por que não fazer uma coisa nova todo dia?
conhecer uma pessoa nova todo dia. Eu falo para os meus alunos de magia, né? A gente tem poder sobre aquilo que a gente vivencia. Então, experimentem. Olha, hoje, todo dia eu vou conhecer uma pessoa nova. Pode ser o ascensorista do elevador, o padeiro lá na padaria, pode ser o motorista do Uber, você está conversando, sabe um pouco da vida dele, entende um pouco o conhecimento dele. É alguma coisa nova, um escritório novo que você foi, um cliente novo que você conversou. Por que não? Conheça pessoas novas todos os dias, amplie seu círculo de amizade, de conhecimento. Por que não fazer uma coisa diferente todos os dias? Pra quê, né? Eu faço aquele caminho todo santo dia, eu já sei como é que é. Poxa, conheço até os buracos de cor, os buracos da rua. Puxa vida, vai dar a volta no quarteirão pelo outro lado. Vá para um bairro que você nunca foi. Vai conhecer uma cidade que você nunca conheceu. Vai fazer algo novo. E isso faz com que a gente experimente coisas novas e perca o medo de se lançar nas coisas novas. Nossa, todo dia eu me enxugo com a toalha de banho. Hoje se enxuga com a toalha de rosto. Vai passar um pouco de frio, vai ver como é incômodo. Faça uma coisa que você inusitada na sua vida. Nossa, eu nunca sentei na varanda para tomar meu café da manhã. Então vai, sente. Não precisam ser coisas muito fora do seu cotidiano, coisas milagrosas, mirabolantes. Não, uma coisa simples, falar o que eu vou fazer diferente no dia de hoje. Vamos fazer isso. Se a gente treinar dia após dia, fazer alguma coisa diferente no nosso dia, trazer uma novidade para a nossa vida, a gente vai estar vibrando com a natureza no sentido de transformações precisam ser feitas. E a gente começa a trabalhar esse apego, trabalhar essa procrastinação, trabalhar essa zona de conforto, de não querer se lançar no novo, esses medos, de uma forma mais tranquila possível. E agora, logicamente, para falar do floral do Deus Luz, né, o nosso patrocinador, que são os florais Deus Luz, que são esses florais que reintegram o ser com a natureza, e a gente tem que estar reintegrado, e tem que estar em sintonia, em sincronicidade com a natureza. O sistema Deus Luz tem também um floral para isso, para você se abrir para o novo, que chama-se renovação. Abre o campo para o novo, para novas ideias, para novas oportunidades, para novas pessoas. Quem precisa se desligar do passado e deixar a energia do novo entrar, fluir. Então, tomar a floral renovação. Agora, eu já dei a dica. Se você não tem o floral, não quer tomar o floral, é resistente, ainda está apegado, faça isso. Na prática do seu dia a dia, traga alguma coisa nova que você pode fazer, né? Porque estar estagnado, estar apegado, gente, a gente não consegue passar para o próximo estágio, que é essa evolução, para a gente chegar na quinta dimensão. Largar o pé da terceira para ir para a quinta. Largar esse planeta de provas e expiações e transformar com ele esse planeta de regeneração. Então, Floral Renovação vai renovar você, a sua energia, as suas ideias, o seu coração, para aceitar o novo, aceitar as coisas que estão chegando, porque o mundo está mudando e a gente tem que mudar com ele. Então, abaixo o apego. Vamos mudar, gente, vamos mergulhar no novo. Para isso, se você quiser, o www.floraisdeuseluz.com.br ou ache a gente lá no Instagram, @deuseluzoficial, @Deusemantovani, e a gente está lá com um monte de coisas, ideias e programas e cursos para você. Fiquem agora de novo com o Dr. Haydn, ouvindo essas vibrações de luz, de mudança, sim, de renovação. Renove a sua vibração. E se você quiser ouvir todos esses conteúdos e os programas além da Vibe Mundial, nós estamos lá no YouTube do Deus Luz, tá bom? Encontro vocês lá. Boa semana. Fiquem com toda essa vibração de cura e de luz.